Olá, queridos, tudo bem? Vamos dar uma olhadinha no Evangelho de João, no livro de que João recebeu no céu, tá? Do trono de Deus, de Cristo, certo? Que Deus revelou para Jesus. Esse livro é o livro de Apocalipse, Apocalipse ou Revelação. Chegou para nós no português, aqui na língua portuguesa, como Apocalipse. Mas para outras línguas, como espanhol e inglês, ela vem como revelação. Já para dizer que é uma revelação mesmo, tá ok? Pois bem, o capítulo 1, eu quero ver se consigo, leio com vocês até o do 1 ao 8, tá bom? E nós vamos dar uma meditada rápida também, porque o tempo é curto, o assunto é grande, mas o Espírito Santo quer falar com a gente isso aí nos últimos dias. Ele tem falado muito comigo a respeito disso, certo? E eu não sabia nem por onde começar a ler com vocês. E simplesmente eu ouvi no meu coração, né? Começa do começo, tá bem? Então eu quero dizer para vocês. No capítulo 1, do versículo 1 ao 8. Vamos ler do 1 ao 3, daí do 4 ao 8, tá bom? A revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Feliz é aquele, bem-aventurado é aquele que lê, bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Ok? 1 ao 3. Pois bem, veja que Deus contou para Jesus, revelou para Jesus, e Jesus chama João e revela para João, e João para revelar à igreja, tá certo? Então não vem nada de Deus para nós se não for através de Jesus Cristo. Tá bem, querido? É isso que ele está dizendo aqui. É a base desse começo, é isso. E de todo o Apocalipse e de toda a Bíblia também. E da nossa vida, certo? Então tá. E ele fala, felizes são aqueles que guardam, né? Ele vai aconselhando, olha, você vai ser bem-aventurado se você ler, você vai ser bem-aventurado se você guardar, você vai ser bem-aventurado se você guardar, se você ler, se você guardar, porque o tempo está próximo, ok? Então, beleza? 1 ao 3. Agora vamos do 4 até o 6. João, às 7 igrejas que se encontram na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês da parte daquele que é, que era, que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele glória e o domínio dos séculos. Amém. Dos séculos. Amém. Ok? Então, o que ele vai dizendo aqui? João vai escrever as 7 igrejas que se encontram na província da Ásia. Província é um estado, certo? Não é o continente asiático. Era aquela área de domínio no mundo antigo que Roma dominou. Certo? Roma conquistou. Então, era aquela região, não é aquele continente gigantesco, mas aquela região, certo? Um estado, certo? Uma província, um estado sobre o domínio do governo romano, tá certo? Havia um governador nessa província, tá ok? Veja bem, ele vai saudar a igreja, ó, graça e paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era, que há de vir, da parte dos 7 espíritos. Esses 7 espíritos aqui é o Espírito Santo. Ah, mas como é que é um? Se o Espírito Santo é um, como é que são 7? Esses 7 aqui demonstra plenitude, perfeição, a plenitude do Espírito, certo? Lá, ó, parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono. Diante do trono de Deus é só plenitude. Tá? Você não vai chegar ali pela metade, você não vai chegar ali de arrasto, você não vai chegar ali por outro caminho que não seja através de Jesus. Que ele disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, lá em João 3,16, se confirmando aqui nos últimos dias, ó, na eternidade, né? Aquele que nos ama, um pouquinho aqui antes, da parte de Jesus Cristo, que é quem? A fiel testemunha, porque ele que mandou João escrever, ele deu testemunho, está dando testemunho do que Deus disse para ele está dando testemunho para João escrever e mandar para a igreja, ok? O primogênito dos mortos, primogênito porque foi o primeiro que ressuscitou para a glória, que não vai morrer mais, não é aquele que ressuscitou e vai morrer de novo,
Não é aquele que tem uma parada cardíaca lá, leva uns choques lá no coração, com desfibrilador e volta à vida. Não. É que morreu, realmente morreu e ressuscitou para a glória e honra do Pai. Amém? Para louvar a Deus, para louvor da sua glória e para vencer Satanás. Ok? Aquele que nos ama e pelo seu sangue, somente pelo sangue. Olha que coisa interessante, esse sangue que já vai aparecer daqui a pouquinho. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Querido, para você se libertar do seu pecado, ser liberto do seu pecado, somente o sangue. E sangue puro. E sangue puro só o de Jesus. Os outros sangues não são. Tá bem? Não existe, você pode esquecer, tá? Tanto é que nós não estamos nem falando de igreja nenhuma, não estou falando de doutrina nenhuma de igreja aqui, tá? Estou falando apenas da palavra, pela palavra. E ele nos constituiu, né? E Jesus, né? Esse que nos ama, pelo seu sangue nos libertou. Ele nos constituiu reino. Quer dizer, ele constituiu um reino para nós, certo? Ele fez reino, ele fez de nós, a igreja, um reino, certo? E fez também de nós sacerdotes para quem? Para Deus. Nós somos igreja para Deus aqui na terra, certo? Nós somos ministradores, nós fazemos o quê? O que o sacerdote fazia? Oferecia os sacrifícios antes de Cristo, né? E depois do sacerdote, hoje, é aquele sacerdote que faz o quê? Oferece orações, ensino, os dons, certo? Os dons espirituais estão nos sacerdotes, ok? A ele glória e o domínio pelos séculos, amém. Então, vai dando glória, João vai dando glória, certo? Aqui, eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá. O que é todo olho? É todo olho mesmo, todo mundo vai enxergar. Ao redor do mundo, o mundo é redondo, mas todo mundo vai enxergar. Até mesmo aqueles que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Olha só. Eis que ele vem com as nuvens, tá certo? Ele vem com as nuvens, ele não vai vir do chão, ele não vai aparecer lá no deserto, ele não vai aparecer lá no Rio, no Foz do Iguaçu, não vai aparecer na Arábia, não vai aparecer também em Israel, não. Ele vai vir dos céus. E nós vamos ter que olhar para o alto, vamos ter que encarar do alto, certo? De baixo para cima. É o que a gente sempre tem que fazer. Está nos pés do Senhor, bem, queridos? Até mesmo aqueles que o transpassaram. Esse transpassar aqui, é do grego, é a palavra transpassada, no grego a palavra é halau, tá? Que significa perfurado até a morte, certo? No sentido figurado dessa palavra, foi maculado, foi violentado, foi tornado impuro, certo? Profanado, amaldiçoado, tá bem? Então, todo olho verá, até mesmo aqueles que o amaldiçoaram. Querido, não adianta você morrer sem crer em Jesus, porque quando ele vier nas nuvens, você pode até estar morto, mas que você vai ver, está dizendo aqui, todo olho verá, você vai ver, tá certo? Então, o que é importante? É a gente ser de Jesus, ser levado com ele, vai acontecer daqui a pouco mais, a gente já vai entender isso, certo? Daqui mais umas 2 ou 3 aulas, quero ser bem rapidinho, tá? Daí já quero explicar bem direitinho para vocês, tá bom? Se Deus quiser, Deus nos dê sabedoria e entendimento para isso e saúde para isso também, tá ok? E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Então, quer dizer, vão se lamentar? Não é se lamentar por mal, se lamentar, meu Deus, por que eu não acreditei? Meu Deus, o Senhor Jesus é o Filho de Deus. Jesus era mesmo aquele que ele diz que era, que é, que há de vir. Jesus é mesmo aquele que é pelos séculos dos séculos. Vamos voltando aqui, né? Ele é o primogênito, ele é a fiel testemunha mesmo. E eu não acreditei. Eu o amaldiçoei, eu ri, eu persegui, eu caçoei. Então ele está falando aqui, né? Eu profanei o nome dele, profanei a igreja dele. É isso que ele está falando aqui. Tá bem, querido? Aí ele fala assim, ó. Se lamentarão, né? Todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente. Amém. Um outro significado aqui para você pensar de transpassado significa também a mulher que foi violentada. O estupro. Certo? Então, para você entender mais ou menos, eu queria que você entrasse numa situação dessa, percebesse uma situação dessa de violência contra uma mulher, tá ok? Certo? Uma violência sexual numa mulher, uma mulher violentada, seria uma mulher transpassada, tá ok? Dê uma olhadinha nisso, então você vai ver a profundidade. Peço que o Espírito Santo mostre para você um pouquinho mais, tá bem? Hoje nós paramos no 8, bem? 1:8. Medita de novo,
e até a próxima. Amém? Semana que vem nós continuamos do 9 até se Deus permitir, até o 19. Amém? Tchau, queridos.